seu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Pois nesse sangue lavado, roupas ficam alvas são os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza, ai, o maior pecador, pois que mais algo que a neve nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, Aleluia. algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, e pela graça do nosso Deus, estamos aqui com mais um estudo bíblico, onde todas as quarta-feiras nós estamos sempre no horário das 19 horas, trazendo o estudo bíblico online, estudo bíblico através das redes sociais, do Facebook, do perfil da Igreja Casa de Oração. Lembrando que a Igreja Casa de Oração está em Várzea Paulista, na Vila Real, onde você então pode estar participando de um dos nossos cultos, né? Então, estamos ali na Vila Real, onde temos os cultos terça, quinta, sábado e também aos domingos. E às quarta-feiras estamos sempre aqui com o nosso estudo bíblico online. Hoje, lição de número 10, que diz o título: Desenvolvendo uma consciência de santidade. Então, o título: Desenvolvendo uma consciência de santidade. Nosso estudo bíblico dessa noite é o motivo de nós agradecermos a Deus, né? Porque é tudo no comando e no controle do nosso Deus. Então hoje, pela graça de Deus, já estamos aqui online, ao vivo, para trazer o estudo bíblico. Vamos orar, agradecer o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, abençoa nessa noite cada um que estão conosco, aqueles que também vão estar, Senhor,
durante o nosso estudo e aquilo que vão, Senhor, também em outras oportunidades, está também participando do nosso estudo bíblico. Pai querido, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então a igreja está na rua Vera Cruz, 184, na Vila Real, né? Tinha esquecido de falar o endereço, né? Nosso texto áureo dessa noite diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Nossa verdade prática diz: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Esse é o nosso texto áureo e também a nossa verdade prática. O nosso texto da leitura em classe de hoje está no livro de 1 Pedro, capítulo 13, versículo 21, que diz assim: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperais inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filho obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também vos santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se vós invocar por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Ou seja, o nosso Deus, ele não nos resgatou da maneira que nós estávamos vivendo na ignorância, de como nós havíamos encontrado nesse mundo o conhecimento, mas fomos resgatados com um preço maravilhoso, preço alto, que não existe como nós compararmos. O preço do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Então, por isso que fala dessa forma, né? Voltando também para o nosso texto, que diz o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado neste mundo, nesse tempo, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, esse é o conselho da palavra do Senhor Jesus, né? Fomos comprados, fomos resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. No nosso texto aqui, na nossa introdução dessa noite, diz assim: a palavra consciência, ela nos remete a uma ideia de uma perspecção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, o estado que estamos perto, despertados
e acordados e também lúcido. Então vamos entender direito o que diz aqui. A palavra consciência, ela nos remete, ou seja, ela nos leva a nós ter uma ideia, uma perspecção a respeito de algo em nossa volta, ou seja, diante de nós, que nos faz entender que nós estamos espertos, ou que nós estamos acordados, ou que nós estamos lúcidos, ou seja, tudo isso vem da nossa consciência, que nos desperta, nos leva a entender que nós estamos acordados, que nós estamos lúcidos, que nós estamos espertos. Então, sabendo que existimos, se nós não tivéssemos essa ideia, se nós não tivéssemos essa consciência, nós não sabíamos que nós estávamos vivos, né? Então isso nos dá a entender, isso nos desperta, nos conscientiza que nós então existimos, que estamos vivos. E desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve também estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia ela afirma que ninguém verá o Senhor, ou seja, sem nós estarmos em perfeitas condições de santidade, não vamos ver o Senhor, diz a palavra de Deus. Nesta lição, nós então vamos estudar a importância da santificação em nossa jornada para o céu. Então é dessa forma que nós precisamos então estarmos nessa lição, estudando, conhecendo a importância de nós estarmos vivendo numa vida de santidade, porque nós estamos numa caminhada, numa jornada que vai nos levar ao céu. Então estamos caminhando rumo ao céu. Enquanto crente, enquanto cristão, ele está em vida aqui na face da terra, ele está caminhando a jornada que vai conduzir ele ao céu. Por isso precisa de estar numa caminhada de santidade, né? Quando nós falamos da palavra consciência, o que é consciência, né? Só para nós entendermos um pouquinho, aqui fala assim, a palavra consciência. Então, para nós entendermos um pouquinho o que é consciência, está dizendo aqui, ó, é uma recepção de consciência, ou seja, alguma coisa que nos leva a ter uma impressão, um conhecimento. Para nós então entendermos mais um pouquinho, nós vamos falar sobre a palavra consciência. Quando nós falamos de consciência, é um sentimento ou um conhecimento que permite o ser humano, ele então, de compreender, ou seja, de entender as coisas, ter consciência. Então, para nós entendermos dessa forma o que é uma consciência, né? Quando nós falamos desse estudo, nós então dividimos ele sempre em 3 tópicos. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. No primeiro tópico, nós temos então, onde nós vamos focar no estudo, a perspectiva bíblica da santificação. Esse é o primeiro tópico, perspectiva bíblica de santificação. O que é perspectiva? É um modo de como se analisa uma situação específica. Então hoje nós vamos analisar uma situação específica sobre a santificação segundo a Bíblia Sagrada. Então no primeiro tópico nós vamos dividir ele também em 3. O primeiro ponto nós vamos falar sobre santificação no Novo Testamento.
santificação no Novo Testamento. E para isso nós vamos entendermos que do hebraico kodesh, que significa santidade, é o substantivo masculino que significa sacralidade. Sacralidade. Por sua parte, que pode se referir a Deus, ou seja, sacralidade, é quando nós falamos em sacralidade, é uma qualidade daquilo que é sagrado. Então, quando falamos de sacralidade, estamos falando de algo ou daquilo que significa algo sagrado. Então, quando nós falamos de sacralidade, está se referindo ao próprio Deus, que é santo. Aos lugares, estamos se referindo a Deus, estamos se referindo também a lugares, coisas ou algo da parte que é separado. Então, tudo que nós falamos de sacralidade, estamos falando disso. Algo que é para Deus, seja santificação, separação de algo para Deus. Essa palavra ela deriva da raiz verbal da hebraico kadash, que traz uma ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser parado. Então, tudo isso nós vamos entender que vem da palavra que é santificação. Tudo, quando nós falamos, então, as perspectivas, ou seja, uma análise de uma situação específica que é santificação. Estamos falando, então, dessa forma de uma palavra de santificação, estamos lembrando de uma ideia de consagrar, de santificar, de preparar, de dedicar-se, de ser consagrado, ser santo, ou também ser santificado. Então, tudo isso nós vamos entender o que é uma palavra de sacralidade, de santificação. A palavra kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, ou coisa santa, ou santuário. Outro sim, o adjetivo kadosh, muito presente também no Pentateuco. Os primeiros livros da Bíblia também traz uma ideia de um dia uma pessoa ou uma nação inteira de consagrado, separada, santificada também a Deus. Ou seja, tanto falamos de uma pessoa de fazer esse propósito de se consagrar, de se separar a Deus, ou também de uma nação, ou também de um povo, dessa forma, de uma vez por toda, uma nação inteira, um povo, ou apenas uma pessoa, ou em conjunto uma nação inteira, ou um povo inteiro, né? Então, precisamos entender o que é a palavra de santificação, que é santificar, que traz a ideia de uma pessoa tornar santo, ou de se purificar, ou de se consagrar, ou de ser santo, como diz a palavra do Senhor, né? Quando nós falamos aqui outro sim, que é o objetivo, essa palavra outro sim significa da mesma maneira, ou também do mesmo jeito, né? Então, traduzindo para o nosso jeito, da mesma forma, o mesmo objetivo. Então, é a palavra outro sim. Ainda seguindo aqui o nosso estudo, ele fala, esse termo abrange o sentido do crente, de o crente se tornar puro, de modo de estar santificado, e santificado por
obra gloriosa também do Espírito Santo, ou seja, então ainda falamos em santificação, que é purificar, é consagrar, é venerar, é ser santo, que esse termo também abrange na parte do crente de tornar-se puro ou de estar então de modo purificado, santificado na obra graciosa também do Espírito Santo, ou seja, na presença do Espírito Santo, da pessoa estar em santificação, se consagrando na presença do Espírito Santo. Ponto de número 3, ele diz, a santificação exigida pela palavra, ou seja, a santificação exigida pela palavra, ou seja, pela palavra de Deus. Então diz assim, em nossa jornada cristã, rumo ao céu, a palavra de Deus exige santificação em todas as áreas da nossa vida. Então, precisamos tomar cuidado quando nós falamos em santificação, que dá aquela impressão que quando a gente olha para uma pessoa, se for homem, se ela está cabelo aparado, barbeado, aparência bonita, dá a impressão que ele está santificado, dá a impressão que ele é santo. Mas não podemos olhar dessa forma, porque se nós formos olhar para a aparência das pessoas, nós podemos cometer erro. Podemos, às vezes, acreditar que alguém que está com aparência bonita, ele é um santo. Alguém que, às vezes, não está com aparência bonita, nós, então, classificar ele como uma pessoa que não está na presença de Deus, que é uma pessoa que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para nunca julgarmos as pessoas pela aparência dela. Então, como nós olhamos aqui, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Isso porque a palavra de Deus é a palavra da verdade, nos santifica. Então, não é a nossa aparência, é a palavra de Deus que nos santifica. Portanto, a palavra de Deus, se ela estiver em nós e nós estiver na palavra de Deus, nós estamos agradando a Deus de uma forma que o próprio Jesus disse, se vós estiver em minhas palavras, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser que vos será feito. Então, nós precisamos analisar que não é pela aparência, mas sim se nós estiver de acordo com a palavra de Deus. Isso porque a palavra da verdade é ela que nos santifica, não é a nossa aparência, não é o modo, às vezes, como eu me apresento, não. É claro que precisa de nós termos o nosso caráter, precisa de nós falarmos aquilo que é correto, aquilo que é bonito, precisa de nós andarmos de uma maneira melhor, mas não é a nossa presença que vai dizer que nós somos santos ou não. De modo que o crente em Jesus Cristo, ele não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar o estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Então, nosso estilo de vida não está na nossa aparência. Nosso estilo de vida está realmente de acordo com como nós estamos servindo a Deus, andando na presença do nosso Deus, com o nosso caráter, com a nossa boa conduta, e sempre olhando para Jesus, como diz a palavra de Deus, porque Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Tópico de número 2. Nós vamos falar agora sobre a santificação em Jesus, a santificação em seus estágios. Então, nós falamos no primeiro tópico, a perspectiva
bíblica da santificação. Agora, no tópico de número 2, a santificação e os seus estágios. É o que nós vamos falar nesse momento. Para nós falarmos isso também, nós vamos dividir em 3 pontos. O primeiro ponto fala sobre a realidade da santificação. A realidade da santificação, que a partir do estudo, a partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, ou também de um estado, um processo, pela qual o pecador se torna santo. Então, como que nós vamos analisar isso? Que a partir do que estudamos sobre os termos bíblicos, a respeito do que nós estudamos? Da santificação. Então nós podemos entender que podemos afirmar que se trata de um ato, ou seja, também de um estado, ou de um processo, pelo qual o pecador ele se torna santo. Mas, pastor Arnaldo, como que pode o pecador tornar santo? Pela misericórdia de Deus. Se o homem e se a mulher, que às vezes cometeu tanto pecado, tantos erros, que andou de maneira, extrapolou tudo, mas se ele aceitar Cristo, se ele vir para Cristo, através da palavra de Deus, ele pode se tornar um santo. Isso não é homem que está falando, isso não é mulher que está falando, isso não é pai, não é mãe, isso não é padre, não é papa, não é pastor, isso não é bispo, não é missionário, isso não é... Não, isso quem está mostrando é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a santificação, ela é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Arnaldo, mas pode isso? Pode, a palavra de Deus mostra isso para nós, né? Não é eu que estou falando, não é homem, não é mulher que está falando. Isso é a própria palavra do Senhor que mostra dessa forma para nós. Então, nós vamos até ler aqui um texto bíblico. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, lá no Novo Testamento, no capítulo de número 6. Capítulo 6 de Romanos, nós vamos encontrar no versículo de número 19, que nos diz dessa forma. Romanos 6 e 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros como nervos da impureza e da iniquidade para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servo da justiça para santificação. Então, agora está pedindo para nós fazer isso. Quando a pessoa está no mundo, ela está sem o conhecimento da palavra de Deus, ela apresenta os seus membros para as coisas do mundo, do pecado. Mas agora, quando ela está servindo a Deus, ela começa a apresentar os seus frutos agora, os seus membros, para a justiça e para a santificação. Vamos ainda ler o versículo 22, que diz assim: mas agora, liberto do pecado, feito servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a pessoa que está em Cristo agora, ela apresenta os seus membros agora para a santificação, apresenta o seu corpo para a santificação. E ela, então, por fim, recebe de Deus, como a palavra de Deus fala, a vida
eterna. Também nós vamos encontrar aqui mais um texto bíblico que está também no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Vamos ver o que o capítulo 4 e o versículo 1 está nos mostrando nesta noite. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como vamos ler de novo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisto mesmo abundeis cada vez mais. Ou seja, quando a pessoa aprende as coisas de Deus, ela tem que, não é estacionar, ela precisa cada vez se aperfeiçoar mais. Aí no versículo 7 fala assim: porque Deus, Ele não nos chamou para a imundícia, mas Ele nos chamou para a santificação. Então, esse é o que nos mostra o texto bíblico da palavra de Deus. Agora, livro de Romanos, vamos lá para Romanos, o capítulo 8, versículo 29, está escrito assim, versículo 29, diz assim: porque, capítulo 8 de Romanos, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então essa é a palavra de Deus para a nossa vida, né? Então assim a santificação busca a perfeição, aperfeiçoar o crente, de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente na sua vida. Aqueles que estão buscando a Deus, buscando a Cristo, a imagem do Senhor Jesus, ela está se refletindo em sua vida, né? E nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação. Então, é uma maneira que a palavra de Deus ela nos mostra, nos orienta, que o crente, desde quando ele aceita Cristo até o dia que ele parte desse mundo, ele precisa estar então nesse estágio de santificação, ou seja, não é um momento de estacionar. Nós vamos fazer isso de estágio para estágio, né? Da mesma forma que o estágio de santificação inicial, posicional e progressivamente até a glorificação, ou até o Senhor Jesus vir nos buscar. No ponto 2, nós vamos falar de 3 estratégias de santificação. 3 estratégias da santificação, que em primeiro lugar é a santificação do crente. A santificação do crente inicia no novo nascimento, ou seja, no momento que o crente aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Quando ele entrega a sua vida ao Senhor, novo nascimento, que ele vai lá para o batismo nas águas. O crente aceita Jesus e se batiza nas águas, que é o novo nascimento. Então, em primeiro lugar, a santificação do crente, ela inicia onde? No novo nascimento. Quando a pessoa então aceita Cristo e ela vai nascer de novo, agora passar pelo batismo da palavra como a palavra de Deus nos mostra.
o batismo segundo a vontade do Senhor Jesus, novo nascimento, pois de intermédio do Espírito Santo, o crente plenamente, ele é regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Mas isso não parte da vida da pessoa. Isso é realmente uma obra do Espírito Santo da vida do cristão. Por isso que nunca podemos bater no peito e dizer que nós somos santos porque nós andamos de cabelo aparado, barbeado, porque andamos bem vestido. Não é isso? Isso não é santificação. A santificação é aquilo que o Espírito Santo faz na vida do crente, que faz ele ser moldado, faz ele ser realmente transformado de quando ele vem lá do mundo, com os maus costumes, o caráter às vezes sem caráter, vamos falar assim, ele vem de uma maneira sem conduta e agora ele se torna uma pessoa moderado, preparado pelo Espírito Santo, moldado de uma forma, de uma maneira que agora ele está realmente obedecendo a palavra de Deus. Então precisamos tomar muito cuidado. Aquela pessoa que às vezes é uma pessoa religiosa, se torna religiosa, sem amor, que não tem amor ao próximo, que não tem caráter, apenas se tornou religioso, é uma pessoa maldosa, uma pessoa perversa, uma pessoa às vezes que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus, não ama o seu irmão e às vezes vem e às vezes com aparência bonita, um falar bonito e as pessoas às vezes são enganadas. Mas nós estamos falando aqui de algo chamado santificação, que é algo que não é do homem, isso é do Espírito Santo de Deus. Como nós lemos aqui. Em primeiro lugar, a santificação do crente, ela inicia onde? No Novo Testamento. Pois por intermédio de quem? Do Espírito Santo de Deus. O crente é declarado justo diante de Deus. Completamente, ele é declarado diante de Deus completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata do quê? De uma santificação inicial, posicional. Então isso não vem de uma mudança de igreja, isso não vem, não. Muitas pessoas mudam de igreja, mas não resolveu nada, né? Troca de religião, se torna religioso, mas nada acontece. Mas precisa então desse tratamento que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Em segundo lugar, há o estágio de progressivo, que é a santificação deste mundo. Neste mundo, ou seja, não é a santificação depois que nós morremos, não. É esse estágio de santificação neste mundo, ainda neste mundo, em que o crente ele se despoja do velho homem que vai se revestindo do novo homem. Então isso não é religiosidade, isso é uma pessoa que agora ele deixa tudo que era do passado, ele se despoja de tudo. E agora ele começa então, está vivendo dessa forma que nós estamos lendo aqui, olha. O crente que se despoja do velho homem, ele deixa daquele velho homem que ele estava vivendo. E agora ele vai se revestindo de um novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. O cristão tem que parecer com Cristo. Lembra Pedro, quando ele tentou negar o Senhor, e ele foi por 3 vezes reconhecido que ele andava com o povo de Deus, andava com o Senhor, que ele falava como o Senhor, então ele foi reconhecido.
o cristão precisa também ser reconhecido dessa forma. O cristão precisa ter a marca de Cristo na sua vida, né? Esse estágio leva ao último da glorificação, que é também esse movimento, esse momento em que o crente será como Jesus. Olhando para os crentes, nós temos que olhar nele e ver ele como Jesus, ou seja, uma pessoa honesta, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de boa conduta, uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa que realmente ele consegue demonstrar, às vezes no seu falar, no seu agir, no seu modo de pensar, de estar, como cristão, vivendo uma vida em Cristo. O que é a palavra cristão? É alguém que vive em Cristo, alguém que ama Cristo. Não é só crer, não é só crer, porque a palavra de Deus fala que crê, até o diabo crê, né? Está escrito lá no livro de Tiago. Tiago escreveu isso, que o diabo também crê, ele crê tanto que se estremece, mas ele não obedece. E nós precisamos crer, mas precisamos ser também obediente ao Senhor Jesus, obediente à palavra de Deus. Então, por essa ocasião da sua aparição, após a ressurreição do Senhor, né? Então, receberá um corpo ressurreto, tal como o do nosso Senhor. Depois da ressurreição, a palavra de Deus que fala isso, não somos nós, que nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, um corpo ressurreto. Então, não vamos mais ressuscitar com esse corpo pecaminoso, esse corpo corruptivo, que vai se corromper pela terra. Não, nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, nos diz a palavra de Deus, né? Vamos encontrar isso lá no livro de Tessalonicenses, também 1 Tessalonicenses, vamos encontrar isso na palavra de Deus. Vamos ler também esse versículo, é muito importante, né? Lá no Novo Testamento, o livro de 1 Tessalonicenses, ainda que nós já lemos hoje, ele nos fala no capítulo 4 e no versículo de número 13, dessa forma. Olha o que diz, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Ou seja, primeiro ponto, nós entendemos que isso, quando nós perdemos alguém, claro que nós ficamos tristes pela separação. Nós não vamos ver mais a pessoa, não vamos mais poder estar junto, não vamos mais poder conversar, abraçar. Mas a Bíblia diz para nós não sermos ignorantes a quanto isso. Por quê? Isso é realmente algo real para todos nós nesse mundo. Mas olha o que nos diz ainda, em sequência desse versículo, que vem na palavra de Deus nos mostrando, na sequência desse versículo que nós lemos agora o versículo de número, vamos voltar aqui na palavra de Deus, o versículo de número, nós lemos o 13, agora nós vamos ler o 18, que diz assim, portanto, consolarmos aos outros com essa palavra. Mas antes disso, eu quero voltar um pouquinho no versículo 14, o 15, 16 e o 17, que diz assim, porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus Cristo, também tornará juntamente com ele, ou seja, do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, nós que também servimos a Deus, também vamos ser ressuscitados. Mas o versículo 15 diz assim, dizendo, pois isso,
pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos a morte, não de modo que precederemos aos que já dormem, ou seja, o apóstolo Paulo escreve isso, mostrando que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, mas aqueles que estiver vivo, eles vão ressuscitar em Cristo primeiro, ou seja, vão ser arrebatados. Aí depois nos fala aqui no versículo 17, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ou seja, então para aqueles que morreram, eles vão ressuscitar. E depois os que ficar vivos, o apóstolo Paulo mostra, eles vão ser arrebatados, ou seja, o corpo vai ser transformado e vai subir para o céu. Então não vai subir esse corpo de carne e osso. O corpo será transformado, vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus. Os salvos que morreram em Cristo vão ressuscitar, mas eles vão receber um corpo semelhante ao de Jesus. E os que estiver vivos, eles não vão ressuscitar, por quê? Porque não morreram, mas vai receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus e vai ser arrebatado ao céu, como nos promete a palavra do Senhor Jesus. E no ponto de número 3, continuando aí no número 2, diz que esse estágio, ele leva à última glorificação, que é a ressurreição daqueles que estão mortos e também o arrebatamento daqueles que estão vivos. Então esse é o momento que o crente será como Jesus. Ele terá um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Receberá o corpo ressurreto, tal que qual o nosso Senhor Jesus recebeu, por ocasião da sua aparição após a sua ressurreição. Lembra que quando a palavra de Deus fala que Jesus morreu, ele ressuscitou depois de 3 dias? E quando ele ressuscitou, ele recebeu o corpo ressurreto, um corpo glorificado, um corpo glorioso. E nós que vamos também, nos diz a palavra de Deus, ou ressuscitar ou ser arrebatado, receberemos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus e vamos subir para o céu, nos promete a palavra de Deus, né? O ponto de número 3, ele fala sobre o alvo da santificação. O alvo da santificação, segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeito, totalmente coerente com a plenitude do caráter divino. Ou seja, quando fala a palavra plenitude, está falando da pessoa, de algo completo, plenitude do caráter divino, ou seja, completo do caráter divino, completo, é o total, não é apenas parte do caráter de Cristo, é a plenitude, algo completo da plenitude, ou seja, do caráter divino, completo do caráter divino. E nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, também guardar e praticar os seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Ou seja, isso não mais será neste mundo, né? Todo cristão, todo crente, todos aqueles que servem a Deus, eles vão receber um corpo ressurreto, vão subir no arrebatamento com todo o caráter completo divino. Não tem mais nada com as coisas deste mundo. É tudo algo celestial, algo divino. E nesse aspecto, então, todo crente
regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos. Então todo mundo nesse mundo aqui, ó, já está sendo chamado para ouvir e guardar os mandamentos da palavra de Deus. Por quê? A nossa habitação não é mais nesse mundo. A própria palavra de Deus, a Bíblia, mostra que a nossa cidade, ela não é nesse mundo. A nossa cidade está no céu, de onde nós esperamos e aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico de número 3, o julgamento do Deus Santo. O julgamento do Deus Santo. Primeiro ponto, o Deus Santo. A Bíblia revela a Deus como Santo de Israel, com um nome santo. Por isso que fala o julgamento do Deus Santo. O serafim declara a sua santificação. O serafim é o que diz a palavra de Deus. Serafim, ele está acima de anjo, né? Então o serafim declara a santificação. E em santidade ninguém pode igualar a Deus. Jamais, né? Jamais. Infelizmente tem pessoas que ele quer ser tão santo na face da terra que às vezes ele pensa que ele é mais santo do que o próprio Deus. E às vezes ele quer exigir algo de você que nem Deus exige, né? Infelizmente, nós encontramos isso nesse mundo, mas vamos olhar só para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Porque é através da palavra de Deus que nós encontramos o nosso conforto e o nosso consolo. Desse modo, a Bíblia afirma que enfaticamente que Deus é santo, ou seja, a Bíblia enfatiza isso, isso é claro, a Bíblia mostra que Deus é santo. E desse modo, a Bíblia então afirma que, enfaticamente, afirma com certeza que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade conforme registra o texto bíblico. Ou seja, uma maneira de nós entendermos que como a Bíblia declara a santidade de Deus, serve de parâmetro para nós, serve para nós então fazer da mesma forma, serve de parâmetro, né? Santo serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então a Bíblia mostra para nós assim: o Senhor pede a nossa santidade, como está escrito aqui, ó, assim ele é o nosso parâmetro para uma vida de santificação, conforme registra o texto bíblico que diz: santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então é Deus que está pedindo, não é o pastor, não é a igreja, é Deus que está pedindo para nós ser santo, como ele também é santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santo também na nossa jornada. Então, como nós encontramos na palavra de Deus, a maneira da santidade de Deus, que nós também somos chamados para ser santo durante a nossa jornada sobre a face da terra. Ponto 2. Santidade exigida a todos os crentes. É para todos. A santidade são exigida para todos os crentes. Então, a igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Qual que é a igreja? Meu Deus do céu, e agora? Se a santidade, se a igreja deste mundo é o santuário dedicado a Deus, e agora? Tem tanto nome de igreja, meu Pai do céu. Como que eu vou fazer para me saber qual que é a certa? Como que eu vou fazer para me saber
qual é a igreja certa para mim estar nela, porque eu preciso. Não. A Bíblia não fala da placa da igreja. A Bíblia fala de uma igreja que não é esse título que nós temos hoje. Por exemplo, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Casa de Oração, Batista, Presbiteriana e tantos nomes, não. A Bíblia, quando fala da igreja, a Bíblia está falando de um povo selecionado neste mundo, tirado para fora deste mundo, que é o povo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós encontramos na Bíblia Sagrada essa palavra igreja, então nós sabemos que é um povo selecionado, um povo tirado deste mundo para servir a Deus, um povo separado para a santidade. Então, quando nós olhamos aqui, que diz assim, a igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor, não está falando daquela placa, daquele título, está falando da igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Não é a placa, a igreja somos nós. Se você está servindo a Deus, você é a igreja do Senhor. Então, a igreja do Senhor, você que está me vendo agora, você é a igreja do Senhor. Então, a igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do vosso amado Salvador Jesus Cristo, a igreja foi santificada para representar-se gloriosa, santa, sem defeito, diante de Deus. A igreja é você, a igreja somos nós que servimos o nosso Deus. Então, quando nós falamos aqui, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa, sem defeito diante de Deus. Está falando para mim e para você. Não está falando da placa da igreja, do título. Está falando para nós que servimos a Deus. Por isso, como membro do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo precioso sangue, somos exortados e convocados a andar na santidade. Então, isso é nós, isso é você, é cada um de nós, que fomos comprados, resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como nos fala a palavra do Senhor Jesus Cristo. Empenhemos-nos e nos consagramos a Deus em verdadeira santidade. Ou seja, nós precisamos nos empenhar, ou seja, nos dedicar, como está dizendo aqui, andar em santificação. Empenhamos e também nos consagramos a Deus em verdadeira santidade, ou seja, não é a nossa aparência, né? É a necessidade que nós temos de estar fazendo isso, vivendo uma vida não de aparência, mas de santidade ao Senhor nosso Deus. Ponto 3, a santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça, elas são atributos divinos que se relaciona, como vimos, em virtudes, aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma o apóstolo São João. Então, vamos voltar aqui. Biblicamente, a santidade é a justiça, aliás, a santidade e a justiça, elas são atributos divinos que se relacionam. Então, quando nós falamos em santidade e justiça de Deus, nós estamos falando de uma maneira que a palavra de Deus, a Bíblia, ela mostra que santificação e justiça, elas são tributos de Deus, não é do homem. Isso não é do homem. Isso atributos divinos, que é de Deus, não é nosso.
Então, o que a palavra de Deus mostra para nós que ela se relaciona junto. A santidade e a justiça. Aí nós precisamos entender então que como vimos que essa virtude aponta a essência de Deus. O que é a essência? A palavra essência, ela significa o que é mais puro. Então, a essência de Deus é aquilo que é algo de mais puro, que é a essência. Então, nós, como vimos aqui, essa virtude aponta para essa essência, aponta para aquilo que é mais puro. Isso não está no homem, isso não está na mulher, isso não está nas pessoas deste mundo. Quando nós falamos dessa essência, nós falamos de uma pureza, algo está em nosso Deus, que é também esses atributos que pertencem a Deus, que é a santificação e também a justiça. Por isso que quando nós falamos da justiça terrena, a justiça da terra, nós vimos que ela não funciona. A justiça do homem não funciona. Quando nós falamos de justiça nesse mundo, nós vemos que ela é injusta. Então, a justiça verdadeira, a justiça, ela é de Deus. Isso sim. Você, nós podemos acreditar, podemos confiar. A justiça de Deus, ela é justa. Por isso que nós não conseguimos ver uma verdadeira justiça na terra. A justiça da terra são falha. Às vezes, ela julga uma pessoa com uma medida e a outra de outra medida. Então, todas as pessoas deste mundo não têm realmente algo que nós podemos chamar verdadeiramente de santidade e justiça. Porque a santidade do homem, ela é falha. A justiça do homem é falha. Mas quando nós falamos então de santidade e justiça, vamos sempre lembrar que isso é um tributo de Deus. Por isso, quando nós falamos da santidade e da justiça de Deus, nós falamos de algo que é uma essência. Falamos de algo que é muito puro, que o homem não tem, a mulher não tem, as pessoas não têm, o ser humano não tem. Isso pertence a Deus. Então, que é totalmente puro, isso está só em Deus. Como bem afirma João, ele diz assim: ele é luz, e nele não há treva alguma. Ele é luz, o apóstolo João disse, ele é luz, e nele não há treva alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia da sua justiça com a lei. Deste modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributo é importante para reconhecermos que só Ele é santo. Só Deus é santo. Às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós queremos achar que nós somos igual a Deus, que nós somos santos igual a Deus. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributo é importante. Reconhecermos que Ele é santo, que Ele é reto, que Ele é justo, que Ele é o verdadeiro. Então, quando nós falamos de Deus, nós sabemos que Ele é santo, que Ele é reto, que Ele é justo e que Ele é verdadeiro. E ninguém pode ser comparado a o nosso Deus, né? E que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião contra a sua santidade e contra a sua justiça.
Não é o que a Bíblia diz? Que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que a pessoa plantar, ela vai colher. Deus é justo. Por isso que diz a Bíblia que ele não deixará impune quando o homem praticar a rebelião contra a santidade e contra a justiça de Deus. Vamos ler, isso está lá no Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Vamos ver o que está escrito no capítulo 6 de Gênesis, o versículo 12 e 13, que diz assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho e sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegada perante mim. Por quê? A terra está cheia de violência dos homens, eis que destruirei juntamente com ele a terra. Então isso é promessa do nosso Deus, né? Então, nós sabemos que Deus é justo e ele não deixará impune nada. Os homens, a justiça do homem, como nós já falamos, ela é falha. Ela julga a mesma causa, uma pessoa e o outro, às vezes com duas medidas. Mas Deus é justo. Então nós olhamos, a justiça de Deus é perfeita, é pura, é tremenda, né? Para nossa conclusão dessa noite, na jornada para o céu, o cristão, ele precisa de desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa torná-lo como padrão perfeito de sua vida. Ou seja, eu e você, todos os cristãos, nós precisamos então reconhecer a santidade de Deus, a pureza de Deus e tornar essa verdadeira justiça de Deus, a santidade de Deus como um padrão para a nossa vida, para nós também buscar a santidade de Deus e não apenas se tornar um religioso, que às vezes, como religioso, eu posso enganar todo mundo, menos enganar o nosso Deus, né? Devemos sempre progredir em santidade e desde o momento que iniciamos a nossa vida com Cristo até o final da nossa jornada, ou seja, desde o dia que nós aceitamos a Cristo até o dia que Jesus vier nos buscar. Estamos então no tempo de ser conscientes de que Deus ama todos e não deseja que ninguém se perca. Nós temos que ter essa consciência. Mas às vezes nós vemos ensinamento que às vezes fala de uma maneira que dá aquela impressão às pessoas que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Depois que ela aceitou a Jesus, depois que ela passou pelo batismo, aí agora pronto, já está salvo. Ela pode fazer o que ela quiser, que Deus nunca mais vai tirar a salvação dela. Não é dessa forma. A palavra de Deus deixa bem claro a todos nós, dizendo para nós, aquele que permanecer até o fim será salvo. Se nós não permanecer até o fim, não temos a salvação de Deus, não. Não é uma vez salvo, salvo para sempre, que nem muitos pregam por aí de jeito nenhum. Estamos então no tempo da consciência de Deus, que Deus ama todos e não deseja que ninguém se perca. A vontade de Deus é essa. Temos que ter essa consciência, que Deus ama todo e não quer que ninguém se perca. Mas se as pessoas não quiserem servir a Deus, infelizmente, as próprias pessoas vão estar deixando de receber a salvação de Deus. E todavia, os que rejeitam uma vida santa
e se entrega ao pecado, eles sofrerão condenação eterna. Aqueles que não querem servir a Deus, aqueles que realmente negam a vontade de Deus e andam pelo caminho errado, eles estão se entregando então à condenação. Isso não é Deus, é a própria pessoa. Pois a santidade e a justiça são tributo de Deus que não se contradizem. Não podemos de maneira nenhuma contradizer isso. A santidade, a santificação, a santidade, a justiça de Deus, isso são tributos de Deus e não pode ser mudado. Se eu não creio ou você não crê, isso não vai mudar. Então não pode ser mudado isso. Então, que Deus abençoe a todos. Na próxima quarta-feira, assim encerramos essa leitura de hoje. Essa lição de hoje são 10. Na lição da próxima quarta-feira, lição de número 11, se Deus assim nos permitir, vamos estar falando sobre a realidade bíblica do inferno. Pastor Arnaldo, mas você vai falar sobre o inferno? Precisamos. Tem aquelas pessoas que não querem que fale inferno. Mas por quê? Por que não podemos falar do inferno? Nós precisamos entender a realidade. Falar do inferno é necessário, porque é real. Não tem fantasia, não. É algo real. Não tem mentira, não. O inferno é real. Então nós precisamos falar sobre isso, aprendermos sobre isso, para não querermos irmos para o inferno. Então, quarta-feira eu convido você, toda a sua casa, toda a sua família, estar conosco, lição 11, aprendendo também aqui sobre a realidade do inferno. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, todos na paz do Senhor Jesus. Queremos saudar o pastor Amauri, a nossa irmã Terezinha, a irmã Salete Gaspareto, todos da paz do Senhor, Valdir Martim Alves, que Deus abençoe a todos que estiveram conosco, também o nosso irmão Rodrigo, Moisés de Nascimento, todos, que Deus abençoe a todos que também vão estar vendo essa live. Por isso, compartilha, comenta, curte, em nome de Jesus, amém? Daqui a pouquinho, essa live também vai estar lá, disponível no nosso canal do YouTube, amém? Que Deus abençoe a todos, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite, por esse momento, obrigado pelos irmãos, meu Pai, que estão conosco, meu Deus, abençoa, dando a vitória, dando a bênção, a graça. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, por mais esse momento, por mais essa quarta-feira, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos na paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Até quarta-feira, na nossa próxima live, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.